Bom, então, bom dia a todos. Essa reunião clínica semanal da disciplina de nefrologia do Hospital do Rim, da Fundação Oswaldo Ramos. A Fundação Oswaldo Ramos e o Hospital do Rim está comemorando agora 25 anos de atuação como o centro que mais faz transplante no mundo. E hoje a doutora Laila vai falar sobre o manejo do citomegalovírus no transplante renal, possivelmente também é o centro que mais tem citomegalovírus do mundo todo. E você colaborou bastante para desenvolver qual que é o modelo de abordagem dessa doença que é muito frequente, assim, quase metade dos pacientes transplantados adquirem citomegalovírus. É difícil até apresentá-la ela como de outro estudo, ela é coordenadora de outra instituição, ela é coordenadora de nefrologia do Hospital São Luís, no Itaim, e ela trabalhou aqui no Hospital do Rim, mais ou menos um terço da história do Hospital do Rim foi ajudado pela doutora Laila na coordenação médica do serviço. E agora que ela mudou, criou um desassossego para nós e para ela, que ela tem que se adaptar a uma nova situação, e nós também estamos nos adaptando a uma nova situação, que dependia bastante dela, assim, durante todo o seu período de atividade, pela dinâmica que você impõe a todo lugar que você trabalha. E ela fez mestrado e doutorado aqui na Fundação Oswaldo Ramos e na Escola Paulista de Medicina. É graduada na Universidade Federal de Pernambuco, fez residência médica na Santa Casa de São Paulo, residência de nefrologia, mestrado e doutorado em nefrologia aqui na Escola Paulista de Medicina. É um prazer recebê-la, Laila. Você sempre, toda vez que você tiver uma aula, a história que você fala, como você discute citomegalovírus, mostra bem como você desenvolve o conhecimento. Você conhece tudo. Todas as perguntas que alguém faz sobre citomegalovírus, você responde de maneira pronta, baseada na literatura, em função da forma como você estudou todo esse assunto por toda a sua carreira. Parabéns, Laila. Muito obrigada. É sempre, como eu tinha falado aqui no começo, aqui no Hospital do Rim eu estou em casa e é sempre um prazer voltar para casa. Então, todas as vezes que o senhor me convidar, eu já estou com roupa de ir. Pode me chamar que eu venho. Vou falar hoje sobre o manejo do citomegalovírus pós-transplante e essa é a nossa agenda de hoje. Então, eu vou falar sobre a relevância da infecção pelo CMV no transplante renal, as diferenças entre profilaxia universal e o tratamento preemptivo, o protocolo do Hospital do Rim, a comparação entre os guidelines já publicados e o protocolo institucional, metodologias de diagnóstico, a utilização dos inibidores da mTOR, as perspectivas clínicas e as perspectivas futuras em relação aos estudos que estão em andamento. Então, o CMV é um vírus da família herpesvírus, e como todo vírus da família herpesvírus, após uma primeira infecção, o vírus pode estabelecer latência. E aí, após a utilização de imunossupressão, por exemplo, após o transplante renal, pode ocorrer a reativação da replicação viral e a replicação causa doença pelo CMV. E a doença pode comprometer diversos sistemas e ocasionalmente levar ao óbito. Pode comprometer, por exemplo, o trato gastrointestinal, o sistema nervoso central, o pulmão e a retina. E o objetivo das estratégias que nós temos no pós-transplante é evitar a doença pelo CMV. É importante que fique claro, antes de a gente começar a conversar, sobre algumas definições. Primeiro, a definição de infecção, que é a presença de replicação viral em pacientes assintomáticos, e a presença de doença, que é a replicação viral do CMV associada a sinais ou sintomas relacionados a ele. E uma outra diferença importante, que é preciso que fique clara, é a diferença entre profilaxia universal e o tratamento preemptivo. A profilaxia universal consiste na utilização de uma droga antiviral, que pode ser o ganciclovir ou o valganciclovir, por um período pré-determinado, que pode ser de 3 a 6 meses, a depender do risco de adoecer pelo CMV. Então, no doador positivo e receptor negativo, são 200 dias de tratamento, 6 meses, que é feito para todos os pacientes, ou para uma determinada coorte de pacientes. E o objetivo é prevenir a doença pelo CMV. Já o tratamento preemptivo consiste na pesquisa seriada do vírus em intervalos pré-determinados e regulares, habitualmente esse intervalo é semanal, em que há a detecção precoce da replicação viral e a instituição do tratamento antes que o paciente tenha sintomas. E o objetivo dessa estratégia também é prevenir a doença pelo CMV. As duas estratégias, elas têm vantagens e desvantagens. A profilaxia universal,
está associado a uma incidência de CMV tardio da ordem de 15% a 20%. E é o CMV que acontece quando o paciente descontinua a droga antiviral. E essa replicação acontece no momento que o paciente já faz retornos menos frequentes. Então, ela é mais difícil de identificar e tratar e habitualmente apresenta-se de forma mais grave. E esse número ele é monótono nos estudos de pacientes que fazem profilaxia universal na literatura. A incidência de evento adverso é elevada, porque muitos pacientes tratam, na verdade, todos os pacientes tratam, então todos os pacientes estão submetidos ao risco de evento adverso associado à droga antiviral. O custo é elevado, porque é o custo da droga antiviral, e essa estratégia habitualmente é feita por via oral, com valganciclovir, e tem um maior risco de resistência, porque você expõe todos os pacientes. Já o tratamento preemptivo exige uma logística adequada de serviço. Então, é necessário que seja feita a identificação, a convocação e o tratamento de forma rápida, porque o vírus replica a cada 72 horas em pacientes receptor positivo. Então, se a gente tem, se há uma espera de uma semana para iniciar tratamento, por exemplo, o paciente adoece. A incidência de infecção ou doença com essa estratégia é da ordem de 40%. Ela é elevada. A incidência de evento adverso é baixa, porque se trata uma coorte de pacientes muito menor do que todos os pacientes, como acontece na profilaxia universal. O custo é o custo do monitoramento e o risco de resistência é menor, também porque se trata um número menor de pacientes. E aí eu trago esse estudo. Esse estudo foi publicado em 2020. São duas coortes de pacientes, uma que recebeu profilaxia universal, que eram pacientes de maior risco, que eram pacientes doadores positivos e receptores negativos. Esse grupo de pacientes recebeu 200 dias de tratamento, ou deveria ter recebido 200 dias. A incidência de CMV tardio foi de 15%. Metade dos pacientes desenvolveu neutropenia e 1/3 descontinuou ou a droga antiviral ou a droga imunossupressora. Já a coorte dos pacientes com tratamento preemptivo era uma coorte um pouco diferente, eram pacientes de moderado risco para CMV. A incidência de infecção ou doença por CMV foi de 40%. A mediana de tratamento foi de 21 dias, diferente dos 200 propostos para o grupo de pacientes com profilaxia universal, e 5% dos pacientes desenvolveram neutropenia. A incidência de infecção ou doença por CMV num grupo de estudos em pacientes que realizaram tratamento preemptivo, e eu trago aqui 5 estudos brasileiros de centros que fazem tratamento preemptivo, com um número grande de pacientes incluído em cada estudo, mostrou uma incidência de CMV que variou de 38% a 70%. Talvez essa diferença entre os grupos, entre os trabalhos, seja em decorrência da estratégia de imunossupressão utilizada e também do ponto de corte que se utilizou para diagnosticar CMV e iniciar o tratamento. E quais são as particularidades do hospital? Né? O Hospital do Rim realiza um grande número de transplantes. E a estratégia de prevenção de doença pelo CMV é o tratamento preemptivo. A incidência aqui no hospital é elevada, mas é parecida com a literatura, da ordem de 50%. No entanto, a incidência de doença invasiva é desprezível e a letalidade é 0. E o Hospital do Rim utiliza inibidor de mTOR em um grupo selecionado de pacientes para prevenir infecção ou doença pelo CMV. Eu trago aqui o protocolo institucional. Então, o tratamento preemptivo no Hospital do Rim, ele é feito em pacientes que são considerados de maior risco para ter CMV, que são os pacientes doador positivo e receptor negativo, pacientes que têm um maior risco imunológico, pacientes que utilizaram micofenolato que utilizam micofenolato como terapia de manutenção e após tratamento de rejeição aguda em qualquer momento do transplante. O tratamento preemptivo se inicia a partir do 21º PO, e eu vou mostrar isso baseado em estudos locais. Ele é feito semanalmente, pelo menos até D60, em todos os grupos, e depois ou quinzenal ou semanal até D90. E pós-tratamento de rejeição, ele se inicia 7 dias após o término do tratamento da rejeição. E aí eu trago 2 consensos, na verdade, e o nosso protocolo para mostrar a diferença entre esses consensos. Primeiro é o CADIGO. O CADIGO foi publicado em 2009, essa é a última atualização do CADIGO em transplante. E claro que nesses últimos 14 anos houve uma evolução do conhecimento, tanto de citomegalovírus como de manejo de imunossupressão. Mas o CADIGO orientava a utilização de profilaxia oral contínua com ganciclovir ou valganciclovir. A estratégia de monitoramento poderia ser por DNA-EMIA ou antigenemia.
a profilaxia deveria ser feita por 3 meses e o KDIGO não aborda a recorrência. Já o guideline, que foi publicado em 2018, liderado por doutora Camille Cotton, ele orienta que você pode utilizar como prevenção de doença pelo CMV, a profilaxia oral contínua, a profilaxia universal, o tratamento preemptivo ou os inibidores de mTOR. O monitoramento deve ser feito por DNA-anemia ou por antigenemia. A profilaxia deve ser feita por 3 ou 6 meses, a depender do risco de desenvolver CMV. Então, o grupo de maior risco, que é o nodo positivo receptor negativo, são 6 meses de tratamento. E ele não define como deve ser feita a recorrência. O Hospital do Rim utiliza como protocolo o tratamento preemptivo e a utilização dos inibidores de mTOR. Utiliza como estratégia de monitoramento a DNA-anemia, enquanto que o guideline afirma que não tem um ponto de corte pré-estabelecido e cada centro precisa estabelecer o seu ponto de corte. O Hospital do Rim utiliza, baseado em estudos locais, um ponto de 5.000 unidades por ml. O tratamento preemptivo é feito por 3 meses e após o primeiro episódio de infecção por CMV, ou na verdade após cada episódio de infecção por CMV, reinicia-se o tratamento preemptivo com a possibilidade de conversão para inibidores de mTOR. Nós vamos discutir agora, então, cada ponto do protocolo institucional, que são a população, a estratégia de monitoramento, a frequência de monitoramento e o ponto de corte utilizado e a utilização dos inibidores de mTOR nessa estratégia. Primeiro, população. Por que nós realizamos tratamento preemptivo nos grupos de maior risco, doador positivo e receptor negativo? E aí eu trago esse estudo, que foi liderado por doutora Marina Cristelli. Foi um estudo, na verdade, de colaboração de 2 centros, liderados por Marina Cristelli e por Tainá, em Fortaleza, que incluiu 89 pacientes de maior risco, doador positivo e receptor negativo. O período de inclusão foram 2 anos, de 2014 a 2016, e essa coorte de pacientes recebia como estratégia de indução timoglobulina e manutenção com tacrolimo, prednisona e uma das 3 medicações de drogas antiproliferativas, ou azathioprina, micofenolato ou os inibidores da mTOR. E nessa coorte, a incidência global de CMV foi de 76%, e ela não foi diferente entre os regimes de imunossupressão utilizados. Então, esse grupo de pacientes precisa fazer algum tipo de estratégia para prevenir doença por CMV, já que eles têm replicação viral. Um segundo estudo que eu trago é em relação ao micofenolato, na terapia de manutenção, e esse estudo foi feito também aqui no Hospital do Rim, liderado por Cláudia Russo, e esse estudo incluiu 802 pacientes transplantados renais entre abril de 2014 e abril de 2015. Esses pacientes, 80% dessa coorte recebeu indução com timoglobulina e eles recebiam tacrolimo, prednisona e azathioprina ou micofenolato. A incidência global do CMV foi de 42%, mas a incidência no grupo micofenolato foi de 52%. E interessante é que nessa coorte não houve nenhum caso de CMV invasivo. E aqui é um estudo que mostra por que nós fazemos aqui a tratamento preemptivo após tratamento de rejeição. Esse estudo também foi publicado por Cláudia, é a mesma coorte anterior, e a incidência de CMV após o tratamento de rejeição foi de 48%. Então, quase metade dos pacientes que trataram rejeição apresentaram um primeiro episódio de infecção ou doença pelo CMV. E o tempo entre o tratamento da rejeição e o primeiro episódio de CMV foi de 28 dias. Então, isso acontece precocemente pós-tratamento de rejeição. Em relação à estratégia de monitoramento, existem 2 estratégias, a antigenemia e a DNA-anemia. A antigenemia é um método semi-quantitativo, em que há a detecção do antígeno PP65, que é um antígeno produzido pelo vírus do CMV, no interior do leucócito, mais precisamente no interior do neutrófilo. E se o paciente tem leucopenia ou neutropenia, esse teste pode não ser adequado, visto que você precisa identificar o teste no interior do neutrófilo. E precisa de um técnico especializado. Já a DNA-anemia é um método quantitativo, em que se detecta o DNA viral, pode ser por soro ou por sangue, independente da estratégia, você precisa só manter a mesma estratégia sempre, e o que precisa é de um aparelho de detecção. E aí eu trouxe um estudo que foi liderado por Mônica, aqui do protocolo, do hospital. Mônica fez um mestrado avaliando a diferença de 2 eras, a antigenemia versus DNA-anemia. E o que
a gente esperava era que a incidência de doença por CMV fosse ser menor no grupo de pacientes que utilizaram DNA EMIA, visto que é o método mais sensível. No entanto, não houve diferença na incidência global de CMV, viremia ou doença, foi da ordem de 50%. Não houve diferença na incidência de doença por CMV, de tempo de tratamento ou de recorrência, que a gente também achava que fosse ser maior no grupo de pacientes que utilizassem a DNA EMIA. E a gente acreditou na época, quando foi feita a discussão desse artigo, que a ausência da diferença na incidência de doença por CMV podia ser parcialmente explicada pela frequência quinzenal em que eram realizados os testes de DNA EMIA. Por causa desse estudo, foi modificado a pesquisa do vírus para ser feita semanalmente. Um outro ponto é que o protocolo de instituição do Hospital do Rim inicia a pesquisa da viremia a partir do 21º PO. E essa modificação de protocolo aconteceu a partir desse estudo. Esse estudo avaliou 3 coortes de pacientes e a metodologia utilizada nessa época para a identificação do CMV era antigenemia. Só que foi feita uma pesquisa cega de PCR em todas as visitas. E foi identificado que a viremia só se iniciava a partir do 21º PO. Então, por causa desse estudo, foi feita uma mudança do protocolo institucional, com pesquisa da carga viral a partir do 21º PO, e foi a partir desse estudo também que foi identificado o ponto de corte, através de uma análise dos e avaliação de doença, foi identificado que o PCR 5.000 cópias por ml estava associado a um risco de CMV de 80%, então uma especificidade adequada. Claro que quando a gente aumentou o ponto de corte nesse estudo, ele discute isso, perto de 10.000, a sensibilidade do testamento, a especificidade do testamento. E após esse estudo foi definido que o ponto de corte institucional seria de 5.000, na época eram cópias por ml, porque era um método in-house, atualmente 5.000 unidades por ml. Então, esse é o protocolo institucional do Hospital do Rim. Pós-transplante, pacientes que são considerados de maior risco, que são pacientes que utilizam microfenolato, os doadores positivos, receptor negativo, ou pós-tratamento de rejeição, iniciam, a partir do 21º PO, a pesquisa de DNA EMIA semanal. Isso acontece até o D90. O ponto de corte para iniciar o tratamento, que não está definido na literatura, isso é um ponto de corte institucional, é de 5.000 unidades por ml. Utiliza-se aqui o ganciclovir endovenoso e a incidência de viremia ou doença pelo CMV na corte global é da ordem de 42%. 30% dos pacientes, mas 36% dos pacientes apresentam recorrência por CMV e após o tratamento de um primeiro episódio, o monitoramento é feito quinzenalmente por mais 3 meses ou é convertido para inibidor de mTOR, se possível. E aí eu trago o consenso mais uma vez, o consenso que foi publicado por doutora Camille Cotton em 2018. Então, para prevenir doença por CMV, pode-se utilizar nos pacientes de maior risco, o paciente de moderado risco, profilaxia ou tratamento preemptivo, e há uma recomendação em relação à utilização dos inibidores de mTOR, que nós sugerimos o uso de inibidores de mTOR como uma abordagem potencial para diminuir a infecção ou doença pelo CMV em pacientes de moderado risco para CMV, que são os receptores positivos, com uma robustez de recomendação elevada e uma qualidade de evidência forte. E aí eu trago 4 estudos. Esses estudos que dão robustez a essa recomendação. Na verdade, eles nem todos tinham sido publicados na época, mas é advindo desses estudos que há a robustez da recomendação da utilização de inibidores de mTOR. Todos esses estudos são estudos prospectivos e randomizados. Todos esses estudos compararam 2 coortes, inibidor de calcineurina com micofenolato versus inibidor de calcineurina e inibidor de mTOR, que é as barras em laranja. Eles utilizavam algum regime de indução em todos os pacientes, ou basiliximab ou timoglobulina. E há todos os estudos têm um número grande de pacientes incluídos. Inclusive, o maior estudo em transplante é o segundo estudo, que foi o Transform, que incluiu mais de 2.000 pacientes. E em todos os estudos, há uma clara diferença na incidência de CMV
no grupo de pacientes que recebeu inibidor de mTOR, favorecendo o uso do inibidor de mTOR nessa corte, pelo menos para prevenção de doença ou infecção pelo CMV. E aí, foi avaliado, então, a eficácia comprovada, a incidência de rejeição aguda seria uma análise de segurança. E, claramente, a incidência de rejeição aguda é igual, é baixa e igual entre os grupos. Em todos os estudos, ela é não estatisticamente significante. Também não houve diferença na incidência de descontinuação, ela é bem parecida entre as cortes. E aí, foi feito o segundo estudo, uma corte de pacientes receptores positivos, aqui do centro, que incluiu mais de 217 pacientes, todos receberam timo, tacpred e everolimo. Então, tacrolimo, prednisona e inibidor de mTOR. E o interessante é que do grupo de pacientes que não apresentou rejeição ou descontinuação do inibidor de mTOR, não ocorreu nenhum episódio de CMV. E, quando o paciente apresentou um episódio de rejeição e descontinuou o inibidor de mTOR, eles apresentaram CMV. Ou, quando eles descontinuaram o inibidor de mTOR por qualquer motivo, antes dos 90 dias, também apresentaram episódio de CMV. Então, a mensagem desse estudo é clara. Pacientes que são receptores positivos, então são de moderado risco para CMV, e que não descontinuam a imunossupressão, pelo menos até os 3 primeiros meses pós-transplante, ou não tem nenhum episódio de rejeição aguda que descontinue o inibidor de mTOR, eles não têm CMV, viremia ou doença, eles não têm viremia pelo CMV. Então, nesse grupo de pacientes, não é necessário nem utilizar uma droga adicional, que seria a profilaxia universal, e nem realizar tratamento preemptivo. A grande preocupação do transplantador está relacionada à toxicidade do uso combinado do inibidor de mTOR com o inibidor de calcineurina. E é importante, e também é um pouco difícil e desafiador, manter as concentrações dos inibidores de calcineurina dentro da faixa terapêutica preconizada, que é de 3 a 5 nanogramas por decilitro. Esse estudo é o maior estudo em transplante, incluiu mais de 2.000 pacientes, e o objetivo foi avaliar, um dos objetivos desse estudo foi avaliar a função renal. A linha em vermelho são os inibidores de calcineurina combinados a inibidores de mTOR, e o grupo controle, que é a linha em azul, inibidores de calcineurina com micofenolato. E esse gráfico mostra a taxa de filtração glomerular estimada pelo tempo. E, claramente, não há diferença de função renal em todas as visitas, incluindo no final do primeiro ano, que eles têm uma taxa de filtração glomerular exatamente igual. Então, quando se obedece a faixa terapêutica preconizada do inibidor de calcineurina, não há nefrotoxicidade, ou o risco de nefrotoxicidade é menor com essa estratégia. Então, ela também é segura. Outra possibilidade, então, a utilização de mTOR, de novo, no pós-transplante, ela traz benefícios. Ela previne a infecção ou doença pelo CMV, que foi o estudo que eu mostrei anteriormente. Ela dispensa a utilização de profilaxia universal. Ela dispensa a realização de tratamento preemptivo, pelo menos na corte de pacientes de risco moderado para CMV, e com isso, claro, há uma redução de custo. Só que ela não pode ser utilizada em todo mundo. Há uma dificuldade na utilização de novo em receptores de rim de critério expandido, em pacientes com tempo de isquemia fria prolongado, que são pacientes que demoram um pouco para recuperar a função, e em pacientes de maior risco imunológico. E aí foi publicado esse estudo, a publicação é recente, que avaliou a conversão para inibidor de mTOR após um primeiro episódio de infecção ou doença por CMV. Em azul, são os pacientes que utilizaram inibidor de mTOR, em verde, os pacientes que utilizaram inibidor de calcineurina, que era o grupo controle, com micofenolato azatioprina, e esse gráfico mostra sobrevida livre de CMV. E, claramente, no grupo de pacientes que utilizou inibidor de mTOR, não houve nenhum episódio de CMV, enquanto que no grupo de pacientes que manteve-se com a terapia de imunossupressão prescrita no dia do transplante, a incidência de CMV foi de 40%, de recorrência de CMV. Então, é seguro converter nesse grupo de pacientes em que é possível realizar a conversão, converter para inibidor de mTOR para prevenir um primeiro episódio de recorrência de CMV. Então, as conclusões até aqui.
O CMV é um problema frequente e grave, se não adequadamente tratado e diagnosticado. Nós podemos utilizar tratamento preemptivo para prevenir doença por CMV com segurança, visto que a incidência de doença invasiva é desprezível. O tratamento preemptivo pode ser iniciado a partir do 21º PO. A literatura recomenda iniciar no começo do transplante, mas você poupa 2 coletas de carga viral com essa estratégia. Pode-se utilizar inibidor de mTOR de novo em um grupo selecionado de pacientes para evitar o primeiro episódio de infecção ou doença por CMV com boa eficácia e elevada segurança. E, após um primeiro episódio de infecção por CMV, no grupo de pacientes que não conseguiu utilizar ele de novo, há a possibilidade de conversão para inibidor de mTOR para evitar uma recorrência por CMV. Então, existem perspectivas no manejo do CMV. A primeira perspectiva, para mim, é clara, que é a conversão para inibidor de mTOR antes do primeiro evento, no grupo de pacientes em que não é possível utilizar, por exemplo, o inibidor de mTOR de novo. A utilização dos inibidores de mTOR após o primeiro evento, que é o que foi mostrado no estudo que foi publicado esse ano, e há a possibilidade ainda de perspectiva que é discutir o tratamento dos pacientes com infecção por CMV refratária e resistente. Além disso, existem vários estudos em andamento em relação ao manejo do CMV, que são, por exemplo, a vacinação de pacientes pré-transplante com sorologia negativa, para evitar ou tentar diminuir a possibilidade de um doador positivo receptor negativo, a avaliação e a utilização da imunidade celular para predizer o risco de desenvolver CMV, a utilização do letermovir, que é uma droga nova, como profilaxia oral contínua, a avaliação do maribavir para tratamento de pacientes com CMV refratário, resistente ou intolerante, na população que realiza tratamento preemptivo, que seria a população, isso é uma perspectiva de estudo, né? A população do nosso centro. Em relação à vacina, existem vários estudos em andamento, em várias fases de desenvolvimento, com várias plataformas diferentes, vírus atenuado, peptídeo viral, vetor viral recombinante. Esses estudos, eles são feitos, existem estudos em andamento tanto na população geral, há o interesse da infecção pelo CMV em mulheres negativas quando tem intenção de gestar, e também na população de pacientes renais crônicos com sorologia negativa. Esses estudos, eles ainda estão em fase precoce de desenvolvimento. Tem um estudo, que é um estudo de fase 2, que mostrou uma taxa de soroconversão adequada para pacientes renais crônicos, mas essas vacinas todas ainda estão em estudo. Em relação à avaliação da imunidade celular, atualmente nós temos poucas armas para predizer o risco de CMV. E a mais utilizada é a sorologia pré-transplante. Então, sorologia positiva, sorologia negativa. E a avaliação da imunidade celular, tanto a imunidade humoral como a imunidade celular são importantes para o tratamento, para o combate das infecções virais. E a avaliação da imunidade celular, ela surgiu pela primeira vez na avaliação de risco de tuberculose latente em pacientes que tiveram contato prévio com tuberculose. Então, o que é esse teste? Ele consiste na coleta de sangue e a separação de linfócitos. Se expõe esses linfócitos do paciente a peptídeos, que pode ser de qualquer infecção, no caso aqui seriam peptídeos do vírus do CMV. Se o paciente já teve contato e tem resposta celular, há uma liberação de interferon, e esse interferon que é medido. Então, esse teste, ele é um teste muito promissor para o transplante, e ele pode ajudar nos pacientes receptores positivos, porque, claro, você precisa ter tido contato com o vírus para ter a imunidade celular, a avaliação de risco de desenvolver doença pelo CMV. Existem atualmente vários testes, tem o T-Spot, o Quantiferon e o IGRA, que são os mais conhecidos. No entanto, foram feitos vários estudos com vários grupos diferentes de pacientes, com várias estratégias de imunossupressão diferentes em vários momentos diferentes pós-transplante. E ainda não se sabe o momento ideal para a coleta. E eu acredito que, na verdade, não é uma coleta única e isolada que deveria ser feita na avaliação da imunidade celular, até porque momentos diferentes do pós-transplante estão associados a diferentes cargas de interferon que o paciente liberaria, por exemplo.
O ponto de corte não foi estabelecido, ele hoje ainda é um teste binário, sim ou não, mas para tuberculose isso já é conhecido, existem intensidades de avaliação de quantidade de interferon liberada, e o teste também varia de acordo com diferentes cenários. Se ele é feito pós-transplante, se ele é feito imediatamente após o uso de timoglobulina, por exemplo, se ele é feito para avaliar a incidência de recorrência por CMV. E esse teste, por exemplo, há um estudo que foi publicado recentemente para avaliação de risco de recorrência de CMV em pacientes que tiveram um primeiro episódio, e a imunidade celular ela conseguiu predizer esse risco nessa corte. Então, eu vejo uma perspectiva futura boa para a avaliação da imunidade celular, mas ela ainda não foi, o papel dela ainda não está bem definido. Em relação à profilaxia oral contínua, essa droga, esse estudo, na verdade, foi publicado agora, dia 7 de julho. O letermovir é uma droga que já tinha sido aprovada para pacientes com transplante de medula óssea, e essa droga tem um benefício muito grande, que é uma menor incidência de leucopenia ou neutropenia. Então, ela tem esse benefício em relação ao GAN e o Valgan. Só que não existia ainda nenhum trabalho na população de transplantados de órgão sólido. Esse estudo acabou de sair, foi um estudo multicêntrico que incluiu mais de 90 centros e mais de 600 pacientes. E o que eles viram foi que a incidência de infecção ou doença por CMV em pacientes que utilizaram letermovir ou valganciclovir foi igual. A incidência de doença por CMV dentre os pacientes que tiveram viremia foi de 2% no grupo valganciclovir. Esses pacientes tiveram CMV, uma incidência um pouco maior de CMV tardio. E o dado mais interessante é em relação à segurança, que é parecido com o que foi publicado no estudo em pacientes transplantados de medula óssea no New England, que é uma diferença na incidência de evento adverso, leucopenia ou neutropenia. Então, essa é uma droga nova, que com certeza serão realizados vários estudos de tratamento preemptivo com de profilaxia universal com essa droga, visto que o principal evento adverso do valganciclovir, ela não tem. Um outro ponto seria o tratamento dos pacientes com CMV refratário resistente. Então, antes da gente falar sobre CMV refratário resistente, é importante termos clara definição. CMV refratário é o aumento da viremia de pelo menos 1 log após 2 semanas de tratamento adequado. Esse tratamento adequado consiste em ajuste da medicação e ajuste da imunossupressão. Então, normalmente, é pacientes que têm pelo menos 4 semanas de tratamento. Provável CMV refratário é a carga viral persistente, então o não clareamento viral, após 2 semanas de tratamento adequado. E você só pode dizer que um paciente tem resistência ao CMV se você fez a pesquisa de mutação genética. Então, é a presença de mutação genética do vírus do CMV que confere resistência a uma ou mais classes de drogas antivirais. E existem alguns desafios em tratar pacientes com CMV refratário resistente, porque esse grupo de pacientes são pacientes que são normalmente dadores positivos de receptores negativos. E eles estão expostos à droga antiviral por muito tempo. Então, esses pacientes fazem mielotoxicidade com ganciclovir ou valganciclovir. É necessário, habitualmente, a suspensão da droga antiproliferativa durante o tratamento desses pacientes que estão tratando por muito tempo. Seja por evento adverso, seja para ajudar no tratamento do CMV. Esse grupo de pacientes, eventualmente, eles evoluem resistência e precisam de conversão para foscarnet. E há uma nefrotoxicidade elevada associada a essa medicação. A gente tem um número limitado de drogas antivirais. Eu apresentei para vocês 2 drogas que foram estudos que foram publicados recentemente. Até essa época, a gente só tinha GAN, valganciclovir e o foscarnet. Esse grupo de pacientes tem uma maior mortalidade, visto que é o grupo de pacientes que não tem clareamento viral, e eles habitualmente são tratados por muito tempo. E aí eu trouxe esse estudo. Esse estudo foi liderado por Renato, e está em fase de publicação, né, Renato? Ele avaliou, foi uma corte bem longa, de 2010 a 2018, que incluiu mais de 8.000 pacientes transplantados, mais de 2.600 pacientes tiveram CMV, e 37 pacientes precisaram utilizar foscarnet. Então, a incidência dessa complicação é baixa, e ela é baixa possivelmente porque no Brasil 95% das pessoas já tiveram um contato com CMV e são de moderado risco. Mas quando ela acontece, ela está associada a uma incidência elevada da utilização de ganciclovir por muitos dias. Então, o tempo mediano de uso de ganciclovir nessa corte foi de 129 dias.
Quando os pacientes utilizaram pós-carnê, a incidência de distúrbio hidroeletrolítico foi de 97%, então só um paciente não precisou fazer reposição endovenosa de algum eletrólito. Essa droga, o foscarnet, ela faz uma lesão tubular proximal bem importante. Então, o paciente desenvolve habitualmente hipocalemia, hipocalcemia, então ela é difícil de manejar. 2/3 dos pacientes apresentaram lesão renal aguda, metade dos pacientes tiveram leucopenia, e esse dado é o dado que é, para mim, o mais grave, né? 22% dos pacientes tiveram perda do enxerto e 11% dos pacientes faleceram em decorrência do CMV. Então, apesar de não ser frequente, quando ela acontece, ela é bastante grave. Nessa corte, a gente ainda fazia avaliação de mutação, e 53% dos pacientes tinham mutação pela UL97, que é a mutação disparada mais frequente. Na literatura, quando há mutação, 90% é pelo menos mutação da UL97, e 18% dos pacientes tinham mutação da UL97 combinada à mutação da UL54, que impossibilita a utilização de ganciclovir nessa corte, porque quando tem mutação pela UL54, você tem que trocar de medicação. E aí existe um estudo que foi publicado recentemente, que é a utilização do Maribavir em pacientes com CMV refratário resistente. Nessa corte, houve um maior clareamento viral, mas, ao final de 20 semanas, só 18% dos pacientes tinham clearance viral persistente sustentado, no grupo com Maribavir. Então, 80% dos pacientes ou não clarearam, o que não é verdade, né, porque aqui eles tiveram clearance viral. Então, metade dos pacientes, mais ou menos, não tiveram clearance viral, mas a maioria dos pacientes recorreu. Então, ela é uma droga que veio para esse grupo, para essa subpopulação de pacientes. Ela tem uma incidência de evento adverso muito baixa, então ela é melhor do que o foscarnet por evento adverso, mas ainda assim está associada a uma incidência de recorrência elevada, e não há estudos orientando o que fazer diante de uma recorrência pós-tratamento de um primeiro episódio de CMV refratário resistente com Maribavir. Então, a conclusão dessa segunda fase é que as perspectivas para prevenção e tratamento de CMV vão desde o desenvolvimento de novas vacinas, tratamento preemptivo e também o tratamento de CMV refratário resistente. Existe a opção do letermovir como profilaxia oral contínua, e ele está associado a uma menor incidência de leucopenia e uma incidência comparável de infecção pelo CMV. E o Maribavir é uma opção terapêutica em pacientes que desenvolveram CMV refratário resistente, está associado a um maior clareamento viral do que as drogas convencionais, que foram valganciclovir e foscarnet. No entanto, a duração do tratamento e a possibilidade de utilizar Maribavir em casos de recorrência precisam ser melhor estudados. Era isso. Obrigado. Obrigada, professor. Eu queria fazer 2 comentários. Assim, o primeiro, em relação à sua apresentação, que é brilhante, assim, você cobriu de maneira extensa todo o assunto. Eu vou recomendar para as pessoas que forem preparar alguma aula para rever no YouTube a apresentação da Laira, a forma como ela fez a apresentação. E ela, de vez em quando, só que ela usou a gente faz ou a gente tem. E muitas vezes vocês veem em aula que a gente faz isso, a gente faz aquilo, cada 4, 5 palavras aparece um agente, você substitui nós ou eu por agente. Os portugueses que vêm aqui estranham bastante, eles demoram para aprender o que é que nós estamos querendo dizer quando fala agente, e a Laila usou assim, esporadicamente. Você fez uma apresentação assim brilhante que vale como modelo para as pessoas que forem preparar alguma aula. E outra questão importante é quando você mudou de instituição aqui, nós sentamos, conversamos bastante, você deu orientação, indicou quem deveria substituir, e até também indicou quais são as fragilidades, as coisas que nós poderíamos melhorar. Eu falei, eu estou nesse trabalho aqui faz muitos anos, eu consigo resolver isso em um mês e vamos ver o que nós podemos melhorar, e efetivamente isso aconteceu. Agora, isso vale para as pessoas mais jovens. Essa aula eu não consigo fazer igual. Tá?
o Hélio também não consegue fazer igual, nenhum de nós conseguimos fazer igual. Então, nós conseguimos substituir aquilo que você faz no cotidiano, mas essa aula, ela é sua, assim. E isso depende assim, do investimento na carreira durante muitos anos. Mestrado, doutorado, lê bastante, né? Você está super atualizada sobre todos os assuntos, e tem a história e tem o processo todo que chegou até agora. Então, eu queria parabenizar, porque isso daqui eu não consigo ensinar para as outras pessoas, ou nós não conseguimos replicar aquilo que você fez aqui hoje. E no trabalho que você fazia aqui no cotidiano, nós conseguimos, até pelas tuas informações e sugestões que você passou, nós vamos conseguindo substituir assim, de maneira mais ou menos rápida. Mas é isso que é difícil, sim. Então, formar pessoas que sabem tudo isso que você sabe é muito mais difícil do que tocar o cotidiano. Então, parabéns mesmo para você por essa sua apresentação, que foi brilhante, assim, brilhante mesmo. Quem entende de citomegalovírus aprendeu, e quem não entende, aprendeu a entender um pouco. Vamos ver se tem alguma... Só queria agradecer, na verdade, eu tive os melhores mestres. Então, vocês podem observem do Dr. Medina e do Dr. Hélio que vocês irão muito, muito, muito longe. Eu ainda tenho muito a aprender, eu continuo assistindo as aulas de Professor Celso Granato. Eu queria também, da mesma forma, cumprimentar a Laila, uma aula excelente, né? E alguns aspectos particularmente me chamaram a atenção, dentro de toda a beleza da apresentação, é que você sempre traz, então, a literatura e o exemplo, a introdução daquilo que foi gerado, da informação que foi gerada no dia a dia. Isso é uma coisa que nem sempre a gente vê, né? Às vezes você vê trabalhos muito bonitos que foram feitos, inclusive nas instituições da gente, e que a gente não incorpora. Então, só tem sentido fazer o trabalho se ele vai resolver depois, né? Ou porque você chega à conclusão que não deve usar, ou se você achar a conclusão que deve usar, você introduz, né? Você passa a fazer, né? E gostei também de ver, Marina, Laila, que trabalhos que foram feitos aí bem inicialmente, não sei se o Medina vai lembrar do Alexandre Boschiroli. O trabalho dele foi uma das primeiras comparações de antigenemia com o PCR, né? E a gente chegou exatamente a essa conclusão das tais 5.000 cópias, né? Eu não sabia que isso tinha sido comprovado com estudos posteriores, inclusive estudos internacionais, né? Então, realmente era aquilo que eu estava perguntando no começo com relação à comparação entre as duas metodologias. Então, olha, parabéns. Nesse meu conhecimento do citomegalo, eu gostaria de ver um pouco mais o uso do IGRA, né? Porque eu acho que é uma coisa que realmente podia ter uma contribuição, mas eu não sei se por causa do preço ou uma disponibilidade um pouco baixa, né, Laila? A gente realmente usa muito pouco, né? Ou se frustrou, né? Ou, de repente, os estudos internacionais não foram tão... acrescentaram muito como eu gostaria, mas eu acho que ainda não me parece tanto estudado como poderia ser, né, Laila? Sim, primeiro, em relação aos estudos e às mudanças de protocolo local, o Hospital do Rim tem vários legados, mas eu acho que um dos legados do Hospital do Rim é fazer pesquisa clínica e realizar, isso acontece em todas as áreas do conhecimento aqui no Hospital do Rim, em relação à imunossupressão também, realizar mudanças institucionais baseadas em estudos realizados. Então, esse, para mim, é um dos legados do hospital para o Brasil, porque é uma corte de pacientes, é uma corte muito grande de pacientes, e é uma prática que é realizada em muitos outros centros e é particular e individual da população brasileira. Então, esse é um dos pontos. Em relação à utilização dos IGRAs, eu acho que ainda tem campo, na verdade, para ser estudado, e tem vários estudos que são publicados com esse assunto. Eu acho que ele não está longe, na verdade, de estar esgotado. Eu acho que ainda se precisa, por exemplo, definir o momento, e por isso que eu acho que precisa ser mais de um teste. Eu acho que precisa ter um teste para avaliação na sua população de pacientes, porque nem todo mundo usa timo como indução, nem todo mundo utiliza esse regime de imunossupressão. Então, teria que validar na corte de paciente local e, na verdade, realizar mais de um momento, para prevenção de recorrência, por exemplo, e para avaliação antes do transplante.
Acho que teriam pontos a ser feitos. E também em relação à imunossupressão utilizada. Juliana publicou recentemente agora a tese de mestrado dela, que comparou 3 cortes. E uma das coisas que foi avaliada foi a utilização do IGRA. Claro que foi um número bem pequeno de pacientes que testou o IGRA, mas o que parece é que no grupo de pacientes que utilizavam o miclofenolato, a chance de ter o teste positivo era menor do que nos pacientes com o uso, por exemplo, de inibidores de mTOR. Então, já existe uma possibilidade de estudo aí nessa corte. Fora a possibilidade de recorrência, fora o que eu vejo para estudos não brasileiros, mas pacientes que fazem profilaxia oral contínua, se ele desenvolve resposta imune, a possibilidade de suspender ou estender o tratamento com a profilaxia oral. Então, assim, a possibilidade de estudo com essa metodologias que são bem amplas ainda. Obrigado. Hélio. O Walter Garcia quer fazer um comentário, Walter? Vai lá. Parabéns pela aula, parabéns pela sua trajetória. Você comentou a respeito das novas drogas, tanto para profilaxia como para tratamento do Letermovir, o Maribavir. Essas drogas, elas são mais bem estabelecidas para o transplante de medula óssea. Agora estão surgindo estudos mais robustos, como você mostrou, no transplante de órgãos sólidos e no transplante de rim. Como que você vê essas drogas? Elas têm a chance de se estabelecerem também para o transplante de rim? Ou vai ser mais focado para o transplante de medula? O Letermovir ele já é utilizado para profilaxia de um primeiro episódio, para profilaxia de CMV no transplante de medula há algum tempo. E para transplante de órgão sólido, o estudo é agora, recente. Para a corte de pacientes que fazem profilaxia universal, que é a corte americana, eu acho que ela é uma droga, uma opção excelente, já que ela tem uma incidência menor de evento adverso. Talvez o que restrinja, eu acho que precisam ser feitos estudos locais, numa outra população. A população americana é muito diferente da população brasileira, visto que eles têm uma incidência de doador positivo e receptor negativo maior, entre 20% a 30%. Então, precisam de estudos locais para determinar o benefício aqui. Na população de pacientes, se você decidir utilizar profilaxia universal, já que a incidência de CMV é igual e a incidência de evento adverso é muito menor com essa droga, é uma possibilidade. No entanto, eu acho que a gente vai correr no custo. Imagino que ela seja uma droga cara. O mesmo aconteceu com o Maribavir. O Maribavir, ela foi publicada também com uma corte americana, que é muito diferente da corte brasileira. São todos esses pacientes americanos que foram incluídos fizeram tratamento profilaxia universal e tiveram CMV tardio. Então, além de ser uma corte maior, é uma corte diferente, porque aqui a maioria dos centros faz tratamento preventivo. Então, acho que o número de pacientes que se beneficiaria com Maribavir no Brasil seria muito menor, mas é claro que existe esse grupo de pacientes, que foi de 1,37%, e esses pacientes não vão bem com Foscarnet, que é a opção terapêutica que existe. Então, acho que tem isso, sim. Walter, o Joel. Eu gostaria de cumprimentar, foi excelente a apresentação, muito, muito didática. Eu tenho só uma dúvida. No início dos anos 2000, Medina, a gente achava, eu pelo menos achava, que os inibidores da TOR se tornariam realmente as drogas mais importantes no transplante. Nós chegamos a utilizar, eu estava revisando esses dias, 85 transplantes de pâncreas entre 2000 e 2008, 2009, com inibidor da TOR e tacrolimus. E a gente teve uma incidência de rejeição igual à anterior, mas caiu a doença a infecção por CMV, mas caiu para 23%. Nós não tivemos assim ausência de infecção com os inibidores da TOR. Então, eu entendi bem, tu tivesse uma incidência muito menor, próxima a zero, quase. Tu teria explicação por que teria quase zero e alguns outros esse valor é maior? Os inibidores da mTOR, o benefício delas, por exemplo, numa corte de doador positivo ou receptor negativo, ela é menor. Na verdade, o que a gente tem de estudo com um número pequeno de pacientes, que são 89 pacientes, mostra que não tem diferença em relação à incidência de CMV nessa corte. Então, se a corte prevalece ou tem um número aumentado de pacientes doador positivo e receptor negativo, essa droga, por exemplo, não tem benefício.
Um outro problema é a descontinuação. E eu acho que foi o que aconteceu com o inibidor de mTOR nos anos 2000. A droga que surgiu inicialmente foi o sirolimo, e o tempo de meia-vida do sirolimo são de 60 horas. Então, o que se fazia na época era uma dose de ataque e uma dose de manutenção alta, e isso estava associado à incidência de evento adverso alta. E aí o sirolimo, ele caiu, eu ia falar de graça, mas em desuso por causa dessa estratégia inicialmente utilizada. E, além disso, o uso dessa combinação de drogas, você precisa de monitoramento de 2 drogas. Então, os americanos não gostam muito de ter que monitorar as 2 drogas. E, hoje, como a gente achou a forma de se usar, que é inibidor de calcineurina com dose muito reduzida, os médicos também, há uma certa dificuldade, uma resistência de manter o inibidor de calcineurina entre 3 a 5, fora a dificuldade de você conseguir ajustar com as doses, as apresentações que a gente tem de inibidor de calcineurina, que só de 1 e de 5. Então, há essa dificuldade com o inibidor de mTOR. Mas eu acredito que a diferença da incidência observada de CMV com inibidor de mTOR seja pela corte de pacientes doadores positivos e receptores negativos. Naquele estudo que eu citei, que foram incluídos 288 pacientes, a incidência de CMV no grupo inibidor de mTOR foi de 4,6%. Foram 4 pacientes que tiveram. 2 eram primários e 2 tiveram rejeição e descontinuaram o inibidor de mTOR. E aí eu trouxe essa segunda corte, que foi com mais de 160 pacientes. E quem teve CMV foram ou primários, ou quem descontinuou por rejeição, ou quem descontinuou com menos de 90 dias. Deixa eu passar para o Hélio também pode complementar essa resposta. Logo quando nós começamos a usar sirolimus, eu tinha um slide que mostrava que o microfenolato era 50% de incidência de CMV, e com o sirolimus era 5%. Depois teve toda essa mudança que o Hélio acompanhou bem. Eu até não entendo bem até hoje por que nós usamos everolimus em 2 tomadas, se o sirolimus pode ser usado numa tomada só. Só complementando o que a Laila falou, em relação à diferença na incidência de infecção por CMV, comparando 2 centros diferentes, está claramente associada à imunossupressão e ao ponto de corte para desencadear tratamento. Então, essas diferenças que fazem com que mesmo os estudos internacionais mostrem diferenças na incidência de infecção por CMV. O importante é comparar sempre o grupo controle do próprio centro e o efeito do tratamento relativo nesse centro. Mas eu quero insistir nisso, eu tenho 2 perguntas para lá. A primeira é, por que a resistência ao uso dos inibidores de mTOR? Eu acho que ele tem que passar desse conceito de que tem que monitorar 2 drogas, que as concentrações são mais baixas, e existe uma certa resistência, mesmo dentro da nossa equipe aqui, né? E a gente sabe disso, né? Que vai além do dia a dia. Eu queria saber quais são as suas percepções aí. E, finalmente, você sabe muito bem disso, você não tocou no ponto da linfopenia, que é um marcador tão fácil de ser monitorado e que tem um risco de você antecipar não só a doença, como a recorrência no dia a dia. Em relação à resistência ao uso, eu acredito que tem a ver com a resistência das pessoas em usar. É muito mais fácil usar microfenolato. É muito mais fácil usar azatioprina. E você não precisa monitorar nada, você não precisa se preocupar. O máximo que vai acontecer é o paciente ter leucopenia, você diminui ou suspende. Fora que se o paciente tiver rejeição, se troca para microfenolato. Então, eu acho que do ponto de vista, assim, pensando de forma simples, está resolvendo todos os problemas em dar microfenolato. Fora que a literatura internacional, que é o que, e a literatura americana, que é o que a maioria dos médicos consome, orienta a utilizar microfenolato, né? Se você for ler o CADIGO é microfenolato, se você for ler os estudos é microfenolato, poucos centros americanos utilizam inibidor de mTOR, quem usa inibidor de mTOR são centros europeus. Então, eu acho que a resistência vem daí, mas eu acho que ela é descabida, porque resolveria um problema, e eu acho que também a maioria das pessoas que trata e acompanha pacientes no ambulatório não são os pacientes que veem as mazelas do tratamento de CMV. Todo mundo acha que é muito fácil tratar CMV. Tratar CMV é só dar ganciclovir, vai ser só no começo e acabou.
Isso não é verdade. Quem trata CMV sabe que CMV está associado à descontinuação de imunossupressão. Quem trata 30% dos pacientes que tratam CMV descontinuam, está associado à incidência de rejeição. Esse estudo que eu mostrei da rejeição mostra também a rejeição pós-tratamento de CMV. Então, eu acho que quem trata o paciente ambulatorial e não vê as complicações do CMV, acha que é muito fácil tratar CMV, isso não é um problema. Eu acho que a resistência vem daí. E eu acho que precisa se trabalhar muito forte para mudar os protocolos, né? Mudar a mentalidade é difícil. Eu acho que é isso. Em relação à linfopenia, é verdade, tem um trabalho que foi publicado há uns 4, 5 anos, que mostra a linfopenia como um marcador de risco de recorrência para CMV, e é um marcador muito simples, né? É muito fácil monitorar linfócito para estimar risco. Então, isso a gente nem faz na nossa prática clínica aqui. A gente tinha acesso ao linfócito e a gente não pensava nele, pelo menos eu não pensava nele, para avaliação de risco. Mas deveria ser incorporado sim, porque ele é um marcador importante de risco, tanto de primeiro episódio como de recorrência. Mônica tem um comentário, Mônica, uma pergunta, um comentário, que a Mônica está estudando também CMV. A Yasmin não está aqui hoje, então a Mônica é a vítima. Tudo bem, doutora Laila? Tudo bem, Moniquinha? O meu mestrado foi inspirado no seu doutorado, então acho que eu peguei esse gosto pelo CMV por causa de você mesmo. Mas, assim, agora na pesquisa clínica, né, então tem muitos estudos, né, de Convir, Maribavir, e ainda mais, testes diagnósticos que a gente precisa explorar, então tem várias ideias, eu quero até consultar para a gente ter novos projetos. E eu queria saber um pouco sobre as vacinas também, que a gente não vê muito aqui. Isso de vir para o Brasil é uma realidade ou está muito longe ainda? Já ouvi sua opinião. As vacinas... É eficiente também. Se funciona. As vacinas de CMV, elas são estudadas mais, na verdade, na população de mulheres negativas, que são nuligestas, né? Para evitar o CMV neonatal. E nessa corte de pacientes, que não são pacientes saudáveis, pareceu haver, na verdade, uma incidência de soroconversão boa, mas eu não tenho um número na cabeça nesse momento. Para a população de renal crônico, os estudos estão em andamento. Então, e em pacientes transplantados não tem esse estudo. O benefício realmente seria, na verdade, pré-transplante, né? Na população de pacientes renais crônicos. E o que a gente sabe é que o grupo de pacientes renais crônicos tem uma dificuldade maior em soroconverter, e quando tem soroconversão, tem toda a avaliação da imunidade celular. Então, está bem longe ainda de tanto chegar no Brasil, como de ter uma vacina eficaz de verdade, tanto na população saudável, como na população de doentes renais crônicos, para prevenção para soroconversão do CMV. Eu vou apresentar a reunião da próxima semana, né? Então, na semana que vem, vamos apresentar, talvez, o Dr. Luiz Moura, ele vai fazer uma apresentação sobre patologia mesmo, né? Embora o título seja Ora Direis Ouvir Estrelas, que ele ressuscitou Olavo Bilac, e eu não sei o que vai sair daí, porque o título é muito difícil entender, mas pode ser que também você esteja escutando, conversando com flores. Vamos ver o que vai na próxima semana. O doutor Luiz, ele sempre tem uma apresentação brilhante, ele sempre usa um título que é instigante, e na semana que vem o Luiz vai falar, então, sobre Ora Direis Ouvir Estrelas. Laila, eu queria mais uma vez te agradecer assim, por toda a história que nós fizemos junto aqui, e mais uma vez chamar a atenção para o que eu falei, né? É uma aula, aprender assim a tua rotina aqui, eu substituir você dentro do cotidiano, da forma como você fez, da forma até como você sugeriu no final, quando você saiu da instituição. Não é uma ação tão difícil assim, mas essa formação, dar uma aula e depois, esse é como se fosse um concurso, uma aula de concurso, e as respostas também que você deu, as perguntas de arguição que você respondeu são de concurso também. Isso é muito mais difícil de fazer. Mas é uma bagagem muito grande ao longo de muitos anos
para ter esse desempenho que você teve aí. Muito obrigado aí. Parabéns mesmo para você aí. Você tem uma palavra. Eu que agradeço o convite, agradeço a oportunidade de estar aqui, espero ser convidada outras vezes. Eu sou muito grata à instituição e às pessoas. Eu estou quase chorando, talvez. Vai ser depois. Eu sou muito grata à instituição e às pessoas, e eu amo de verdade todo mundo aqui, então está todo mundo comigo. Então, eu levo vocês para onde eu for. Muito obrigado.